O site Autos Segredos divulgou na semana passada uma informação muito relevante e significativa que vale a pena a gente repercutir. No caso, segundo apurou aí o site com sede em Minas Gerais, a Volkswagen prepara o lançamento aqui no Brasil do Polo ETSI Flex. Esse modelo certamente será muito significativo e importante aqui para o nosso mercado, como eu vou abordar adiante. Mas eu gostaria de começar explicando o que é essa tecnologia ETSI. Bom, essa designação nada mais é do que a mecânica híbrida leve para os carros da Volkswagen. Na Europa, por exemplo, ela está presente na gama Golf, onde por lá o hatch, então, nos seus catálogos ETSI, ele pode ser encontrado tanto com o motor 1.5 quanto com o 1.0 TSI, entregando aí no caso 110 cavalos e 20 kgfm de torque. Bom, no caso então, a mecânica ETSI, ela, assim como ocorre em qualquer híbrido leve, ela mantém o propulsor térmico como toda a base motriz do automóvel, né? Então cabe aí ao motor 1.0 TSI, por exemplo, movimentar o carro. Mas a grande diferença é que um híbrido leve, ele funciona hoje em dia como a porta de entrada, por assim dizer, para o mundo dos carros eletrificados, porque ele tem uma concepção muito mais acessível em relação a um híbrido pleno, por exemplo, ou a um full hybrid, né, como você preferir. Por quê? Ocorre o seguinte: nós temos então em um carro com uma mecânica híbrida leve a presença de um pequeno motor elétrico que funciona como um alternador gerador. Geralmente esse motor elétrico ele vai ali acoplado ao câmbio, que no caso do Golf ETSI europeu é a transmissão de dupla embreagem com 7 marchas. Então, esse motor elétrico ele tem a função de recuperar a energia que seria perdida nas frenagens e nas desacelerações do carro. Ele recupera essa energia e manda para uma bateria própria do conjunto. Esses carros, então, com a mecânica híbrida leve, geralmente eles têm uma arquitetura elétrica mais sofisticada. No caso do Golf, por exemplo, baseada em 48 volts. Então, ela consegue suprir aí também alguns periféricos do carro, como, por exemplo, a direção assistida, o que alivia a carga sobre o motor térmico. Então, isso é bem importante para ajudar já na eficiência do motor aí principal, né? Então, outro ponto importante é que esse motor aí que vai junto ao câmbio, né, esse motor aí 100% elétrico, ele ajuda a entregar um pouquinho de torque nas acelerações, nas retomadas, o que torna o carro um pouquinho mais rápido e também faz com que não fique aí sob responsabilidade do motor a gasolina ou flex movimentar aí de forma isolada o carro, né? Ele tem essa assistência aí do motor elétrico para ter um pouquinho mais de desempenho de uma forma geral aí do carro. É claro que esse motor elétrico, ele em hipótese nenhuma, ele consegue tracionar o veículo. Essa função sempre é do motor aí a gasolina ou flex, mas essa assistência do motor elétrico já ajuda com que o motor aí 100% térmico trabalhe de uma forma um pouco menos intensa, a gente pode dizer assim. Então, com isso, o consumo tem uma redução aí considerável e o desempenho uma discreta melhora. No caso do Golf 1.0 ETSI vendido lá na Europa, a gente tem um consumo combinado, né, então entre cidade e estrada, na faixa de 23 km por litro, que já é um ganho aí bem interessante.
A grande vantagem de um híbrido leve, e aí a gente já vai chegando na questão do posicionamento do Polo ETSI aqui no mercado brasileiro, vai para o custo muito menor dessa tecnologia em relação a um híbrido convencional, como a gente já tem aqui no Brasil, no Toyota Corolla e no Corolla Cross. Então, aí chegando aí a análise do Polo ETSI de uma forma propriamente dita, a tendência é que esse modelo ele poderá colaborar muito para difundir a eletrificação aqui no mercado brasileiro com um custo mais acessível, inclusive em relação ao Corolla Cross. É claro que a gente não tem o mesmo nível de eficiência de um híbrido pleno, mas a gente já tem ganhos aí consideráveis em termos de eficiência, o que deverá posicionar o Polo ETSI de uma forma muito melhor entre os seus concorrentes e no mercado de uma forma geral. Então, por isso, se você está de olho em um carro aí com baixo consumo, sem abrir mão de desempenho e conforto, vale muito a pena aguardar aí pelo Polo eletrificado. Esse modelo deve trazer aí uma proposta muito interessante e também será o primeiro modelo da Volkswagen no mundo com esse tipo de tecnologia a oferecer o conjunto propulsor flex aí no motor principal a combustão, né? Então certamente será um carro muito importante para a marca também em uma escala global, e aqui no Brasil, como eu já disse, ele vai colaborar muito para ajudar aí nesse passo de começar a difundir a eletrificação para um número maior de consumidores. Então, como eu já havia dito, se você está de olho em um modelo aí mais eficiente, deseja colaborar também aí para o meio ambiente e também para o bolso, né? Afinal, hoje em dia o combustível está cada vez mais caro, um híbrido leve como o Polo vai unir muito bem essas duas premissas e vale a pena você aguardar pela estreia aí do hatch. A gente ainda não tem uma previsão exata sobre o lançamento da linha 2023 do Polo, mas certamente ela deve ocorrer aí nos próximos meses, e o Polo também terá uma discreta atualização visual, principalmente na parte dianteira, e quem sabe o modelo deverá ganhar também um reforço no seu pacote de itens de tecnologia e de assistência à condução. Então, certamente, para quem também considera a compra aí, de um hatch compacto, né, falando especificamente dentro do segmento, também eu acho que vale a pena um pouquinho de paciência e aguardar pela estreia do Polo 2023 para a gente saber tudo que ele será capaz de entregar, além então aí da propulsão ETSI Flex.